Olá, pessoal. Vou comentar uma notícia que saiu publicada no Lexologia, de 6 de novembro de 2025, da Elvira Bertrand, sobre o Tribunal Europeu de Patentes, a UPC, e o uso do Problem Solution Approach para avaliação de atividade inventiva. O Problem Solution Approach ele tem sido usado extensivamente pela Apple administrativa e pelo Boards of Appeal da Apple também. O Tribunal da Patente Europeia, da Patente Unitária, a UPC, havia uma expectativa ali de saber se eles iriam adotar esse critério também para avaliação de atividade inventiva. Então, você tem ali uma decisão agora de outubro de 2025, na decisão Merrill versus Edwards, em que o Central Division, a divisão da OPC de Paris, CD Paris, Central Division de Paris, é a seção central da OPC, com sede em Paris, ela optou por uma abordagem mais genérica. Ela não adotou o Problem Solution Approach como padrão para análise de atividade inventiva. Ela botou uma abordagem mais genérica. A UPC, né, ela foi criada pelo Agreement on a Unified Patent Court, UPCA, para tratar de litígios relativos a patentes europeias, conhecidas como patentes unitárias, entre os Estados-membros participantes. Uma das divisões de primeira instância da UPC é a Central Division. A Central Division, que ela tem 3 seções. Uma seção fica em Paris, a outra em Munique e a outra em Milão. Cada uma tem competências técnicas, né? A de Paris é a mais ampla. Ela trata pedidos da área B, seção B da IPC, que seria a área de transportes, de materiais, execução de materiais. A D de dado, têxteis e papel. E, construções fixas. G, física, computadores também vai estar aqui. H, eletricidade. Mais recentemente, a unidade de Paris também começou a pegar alguns casos da seção A, necessidades humanas e de química. Tá? A divisão, a seção lá de Milão é especializada mais na seção A, necessidades humanas. E a de Munique, C, química. Tá? Então, em uma decisão de 16 de julho de 2024, a divisão lá de Munique, no caso Sanofi versus Amgen, ela atendeu a uma abordagem mais genérica também, afirmando que ao mesmo tempo que a avaliação da atividade inventiva partiu de um ponto de partida realista do estado da técnica, seguindo em vários aspectos outra decisão, a NanoString versus 10 vezes Genomics, de 2023, que não estabeleceu diretrizes sobre a avaliação da atividade inventiva. O CD Paris, a divisão de Paris, por outro lado, em uma decisão anterior, NJOY versus JUL, de 5 de novembro de 2024, ela aplicou vários elementos do PSA, como a interpretação do problema, comparando a reivindicação e as reivindicações com o estado da técnica. Tendo deixado claro, no entanto, que o PCA não foi explicitamente decidido no EPC e, portanto, não era obrigatório. EPC é a Convenção Europeia de Patentes. O PSA não está definido na Convenção Europeia de Patentes, está definido nos guidelines da Apple. Tá?
Então, ela diz que não é obrigatório seguir essa abordagem, tá? O CD Paris resumiu ainda os passos a serem adotados na avaliação da atividade inventiva, a serem adotados pela jurisprudência da UPC até agora. Até agora, o que ela vem adotado, vem examinado a atividade inventiva da seguinte forma. Primeiro, identificação do problema objetivo subjacente à invenção reivindicada, que deve ser realizada à luz da especificação da patente. Então, o primeiro passo é definir o problema. Segundo, identificar o estado da técnica no momento da invenção, representado por um ou mais pontos de partida realistas, deixando a iniciativa das partes análise desse material. Pontos de partida realistas geralmente são aqueles documentos que revelam as principais características relevantes com a patente contestada. Tá? E depois, a terceira etapa seria a avaliação se teria sido óbvio para o técnico no assunto chegar à solução alegada, tendo em vista o problema subjacente e um ou mais pontos de partida. Adotando, portanto, esse não é o Problem Solution Approach, tá? É um tipo de Problem Solution Approach, mas não é o que é usado pelo Boards of Appeal. Porque no Boards of Appeal, eles partem do chamado CPA, Closest Prior Art, que é um único documento. Então, o ponto de partida do Problem Solution Approach, usado na Apple, é um documento. Depois você pode agregar outro em combinação, mas a análise inicial é feita com um. Aqui, você tem é uma metodologia baseada no mecanismo problema-solução, mas é um pouquinho diferente, porque ele já parte de um ou mais documentos, pontos de partida. Essa abordagem se aproxima de outras legislações, tá? Isso, quer dizer, a Apple, ela é mais rígida nesse ponto. Ela parte tendo em ponto de partida é o Closest Prior Art, que é um documento só, tá? Então, o CD Paris, ele adotou nessa decisão aqui mais recente, que é Merrill versus Edwards, uma abordagem mais, que ele chama mais holística, tá? Mais flexível, mais ampla. Outras decisões adotaram o PCA mais ao estilo do Board of Appeal da Apple, tá? Então ainda não há uma definição da UPC. A UPC ela está ali, ela está oscilando em torno disso. Também não é muito diferente disso, mas ela está oscilando em torno dessas decisões, abordagem, metodologias. Ora usa uma, ora usa outra. Mas não estamos falando de abordagens assim radicalmente diferentes uma das outras. É isso, então. Muito obrigado, então.